Minha esposa infértil arranjou um jeito de uma cegonha entregar um bebê na nossa casa. Agora a polícia está envolvida e não sei o que fazer. Eu sei como isso vai soar. Acreditem, eu entendo. Mas juro por tudo que vocês acham sagrado que cada palavra aqui é verdade. Preciso desabafar com alguém porque não tenho mais ninguém com quem falar sobre isso. Tomara que essa fosse a piada, mas se você tivesse morado na nossa casa nos últimos 18 meses, saberia que não devia questionar a sinceridade da ela. Nada mais tem graça para ela. Minha esposa costumava ser engraçada. Isso foi antes de a gente passar 1 ano e meio tentando, sem sucesso, ter um filho. Naquela época, ela usava a ironia como um macacão, uma roupa de proteção tão bem presa ao corpo que ela não conseguiria tirar com pressa. Mas a ela perdeu esse lado dela depois de meses e meses de tentativas frustradas de engravidar. Eu queria que nós dois fizéssemos exames de fertilidade no começo do ano, mas só 2 semanas atrás ela concordou. Os resultados foram ruins nos 2 casos, meus nadadores eram poucos, e os níveis de estrogênio da ela estavam bem baixos. Mencionaram tratamento, mas minha esposa estava muito perturbada para discutir isso, então o médico simplesmente sugeriu que continuássemos tentando. A ela já não estava mais a mesma há meses, mas ficou 2 vezes mais reservada nas 2 semanas seguintes. Ela só saiu daquele estado no sábado de manhã, por volta das 3 horas, quando nós dois fomos acordados por batidas na janela do quarto. Ou talvez eu tenha sido acordado pelo grito de surpresa que a ela soltou. Que barulho é esse? Perguntei enquanto a batida persistia. Esfreguei os olhos enquanto minha esposa, animada, pulava da cama e corria para a janela. Ela abriu as cortinas e deixou a luz da rua entrar no quarto. Está aqui, ela sussurrou. Meio acordado, com a visão e o cérebro meio grogues, eu vi algo absurdo empoleirado na beirada de madeira. 2 coisas, eu diria. Um bebê enrolado em um tecido branco impecável. E mais branco ainda, uma cegonha. O pássaro estava sentado com as pernas vermelhas de sangue dobradas sob suas grandes penas brancas, observando com olhos negros de inteligência perturbadora enquanto a ela abria a janela e pegava o bebê dormindo de sua posição de descanso na beirada. Obrigada, minha esposa disse ao animal. Enquanto isso, eu não tinha conseguido dizer nada. Fiquei pasmo em silêncio, eu acho, porque tinha uma porra de uma cegonha na nossa janela, uma porra de uma cegonha que, mais sem sentido ainda, tinha nos trazido um bebê recém-nascido em um embrulho de algodão para nossa casa nos subúrbios às 3h17 da manhã. E enquanto o pássaro exibia sua envergadura impressionante, alongando suas pernas esguias enquanto fazia isso, minha mandíbula caiu, talvez em preparação para eu finalmente dizer alguma coisa para minha esposa. Aí ela fechou a janela e embalou a criança misteriosa enquanto seu pássaro de entrega misterioso voava, sumindo na escuridão. Que porra está acontecendo? Ela. Pareceu uma pergunta inicial apropriada como qualquer outra. Ela respondeu sem tirar os olhos da criança em seus braços. Eu fiz uma coisa, Philip. Eu não gostei dessa resposta. O que você fez? De quem é essa criança? Nossa! Então minha esposa, que estava abatida há 18 meses, riu alegremente. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, contornando o queixo e encontrando o pescoço. Eu não a via feliz há muito tempo, e nunca a tinha visto tão chorosa. Como eu mencionei no começo desse post, eu não questionei a legitimidade do cenário nem por um segundo. Minha esposa não estava me pregando uma peça. Ela não estava brincando. Ela não era capaz disso, depois de ter ficado tão mal por tanto tempo. Dado que tudo era real, então, eu estava mais aterrorizado do que nunca. Ela, eu não entendo. De onde é essa criança? Eu comecei, sem saber que palavra escolher. Se originou. Uma palavra boba, talvez, mas eu sabia que o recém-nascido não tinha se originado de nós. Obviamente, você pode dizer, mas nada parece óbvio para mim agora. Não depois do que a ela e eu passamos nesse fim de semana. Originou, ela disse. Bem, da cegonha, é claro. Eu suspirei. Ela. A cegonha nos trouxe uma criança. Você viu com seus próprios olhos. Eu não sei o que eu vi. Ok, ela disse distraidamente, ainda sem desviar o olhar daquela coisa em seus braços. Eu odiei pensar na criança daquela forma. Como uma coisa. Mas toda essa aprovação parecia antinatural. Sobrenatural. Por quê? Chame de instinto, mesmo que isso faça seus olhos revirarem, mas eu não sou nenhum maluco. Até aquele dia, eu nunca tinha pendido para um lado ou outro quando se tratava de superstições ou fenômenos paranormais. Naquela manhã, no entanto, eu senti a pontada de algum sentido que eu nem sabia que possuía. Isso era muito ruim, e não do tipo minha esposa comprou uma criança no mercado negro. Eu saí debaixo do edredom e fui delicadamente até minha esposa, optando por uma abordagem mais suave. Coloquei minhas mãos sobre as dela e balancei o bebê com ela. Ela olhou para mim, finalmente, e sorriu. Eu tinha ganhado a atenção dela. Ela, eu preciso que você me diga exatamente o que você quis dizer quando disse que fez alguma coisa. Ela se inclinou para frente e plantou um beijo na minha bochecha. Não é óbvio. Eu encontrei uma maneira de termos um filho, Philip. A cegonha nos trouxe um presente dos céus. Ridículo. Claro, eu tinha ouvido os mitos de cegonhas carregando bebês embrulhados em seus bicos. Mitos. Mas agora eu me pergunto se os mitos têm alguma raiz na verdade. Talvez aquelas histórias antigas sobre as cegonhas e os bebês tenham vindo de algo real.
Querida, eu disse, aquela cegonha e esse bebê não vieram dos céus. Por favor, seja direta comigo. Por que como eles estão realmente aqui? O que você fez? O sorriso da ela caiu um pouco, e ela pareceu magoada. Vai se fuder, Philip. Vai se fuder, eu zombo. Eu acordo às 3 da manhã para encontrar um bebê na nossa janela, e eu sou o babaca nessa situação. Pelo amor de Deus, ela, só me diz o que. A recepcionista. Ela gritou na minha cara, antes de respirar e continuar quieta. Quando estávamos saindo da clínica semana passada, e você ainda estava conversando com a doutora. Harper, a recepcionista, me consolou. Ela me deu um número para ligar. Como assim? Perguntei. Que número? Aí ela me ignorou. Eu liguei, então esperei 11 dias, como o homem disse. Esperei pelo nosso filho maduro. Maduro. Eu não gostei da forma como essa palavra pesada e estranhamente escolhida foi enfiada em sua última frase. O homem, perguntei. Ela, você está sendo tão enigmática. Por favor, me ajuda aqui. Eu esperei 11 dias, e isso nos leva a esta manhã. Um anjo de asas brancas entregou esse menino lindo para nós. Um menino nosso. Exatamente o que estamos nos matando para criar há quase 2 anos. Nós merecemos isso, Philip. Nós trabalhamos duro o suficiente para isso. Não trabalhamos? Não trabalhamos. Eu não sei por que desisti naquele momento. Acho que meu cérebro quebrou completamente. Acho que precisamos dormir agora, sussurrei, indo em direção à janela. Aí ela assentiu e sorriu de novo. Acho que eu deveria colocar o pequeno Adam no berço. Quando eu realmente penso nisso, tenho certeza de que acreditei que o sono consertaria tudo, que eu acordaria para descobrir que tudo isso tinha sido um sonho, porque como isso poderia ser real? Eu acordaria para não encontrar nada no berço do quarto de hóspedes, aquela herança antecipada e bastante desagradável, no que me dizia respeito, da mãe da ela. Fechei as cortinas em um movimento rápido, mas meu coração encolheu e apertou de medo. Um medo maior do que o que foi induzido até mesmo pela revelação da cegonha ou do bebê na janela. Eu processei o que tinha visto naquele breve segundo. Um homem parado do outro lado da rua. Ele estava olhando para nossa janela. Quando abri as cortinas de novo para dar uma segunda olhada, ele tinha sumido. Claro que ele tinha sumido. Mas isso foi uma bênção na minha perspectiva, pois só me ajudou a descartar tudo como uma loucura por falta de sono. Só um sonho bizarro nascido da sua dor nesse momento complicado. Você está sofrendo pela criança que você e a ela não conseguem conceber. Só isso. Você vai ver quando acordar. E então você vai marcar uma terapia porque, sejamos honestos, esse é o pesadelo mais lúcido da sua vida. Mas essa conversa interna não mudou a verdade. Acordei para encontrar a ela correndo pela casa com o Adam aninhado no vão do braço dela. E eu a segui como um fantasma, piscando repetidamente, tentando piscar o bebê para fora da existência, talvez. Tudo o que eu experimentei naquele dia entrou por um ouvido e saiu pelo outro, babás eletrônicas, e a prova de bebê, e bebê isso, e bebê aquilo. Mas eu não sou nenhum babaca de marido. Eu só estava cambaleando do horror de tudo. Um bebê tinha se materializado do nada no meio da noite. Ah, não, desculpa. Uma cegonha trouxe. O que significa que o homem também era real, foi o próximo pensamento assustador. Meu estômago revirou, e passei a maior parte do sábado olhando pelas janelas para nossa rua vazia. E a luz do dia desapareceu rapidamente naquele curto dia de inverno, então fiquei olhando para a escuridão, lutando para discernir formas se movendo entre o brilho dos postes de luz. Meu coração não se soltou. Acho que não tinha se soltado desde que o Adam chegou. Philip, disse a ela no final do dia, vou precisar que você me ajude mais amanhã. Fiz uma careta para minha esposa, que antes era tão esperta. Que porra está acontecendo com você? Eu sei que você não está sendo você mesma há muito tempo, mas isso não é isso. Agora você mal está agindo como humana, muito menos como a ela. Uma cegonha entregou um bebê na nossa janela. Não sabemos nada sobre essa criança. Não sabemos nada sobre aquele homem na rua. E eu sei que você sente essa tensão no peito, assim como eu. O aviso de que algo sobrenatural está acontecendo. Que precisamos sair daqui agora. Esse era o discurso que eu deveria ter dado para ela. Desculpa, respondi em vez disso. Eu sei que meu comportamento parece estranho, mas eu estava em choque. Você já experimentou um horror existencial que te forçou a questionar sua própria compreensão da realidade? Isso faz alguma coisa com você. Seu cérebro. Todo o seu senso de ser. No meu caso, eu fiquei um casulo. Fui para a cama naquela noite esperando, mais uma vez, acordar para descobrir que nada disso tinha sido real. E quando acordei às 2h03 da manhã suando, eu acreditei, por talvez 3 ou 4 segundos, exatamente nisso. Ah, foi um sonho terrível afinal, e eu estou acordado agora. Mas o estalo do babá eletrônica me aterrou. O Adam estava chorando, e eu senti vontade de chorar com ele enquanto ia em direção ao corredor.
Entrei no quarto de hóspedes para encontrar o bebê se contorcendo no berço, berrando, babando e se sujando todo. Chiu, bebê, eu cantei, pegando nossa criança pela primeira vez. Ele se acalmou imediatamente. Eu tinha esperança de que segurá-lo pudesse mudar as coisas, pudesse aquecer meu coração, pudesse me fazer decidir que não importava de onde o bebê tinha vindo. Não importava como ele tinha chegado em nossa posse. Não importava se a cegonha tinha sido responsável, ou se tinha sido simplesmente uma parte decorativa de uma entrega elaborada orquestrada por aquela figura misteriosa na rua. Mas segurar o bebê piorou tudo. Meus dedos nunca tinham se sentido tão congelados. Não figurativamente, mas literalmente congelados, pois o bebê estava gelado ao toque. Pior ainda, o Adam olhou para mim com um rosto como nenhum outro. De novo, eu não estou sendo um babaca. Eu tenho sobrinhos e sobrinhas em abundância. Eu já vi e segurei recém-nascidos antes. Eu sei que todos eles são diferentes, mas isso simplesmente não estava certo. Eu nunca tinha visto o rosto de um bebê como o dele. Nunca tinha visto o rosto de um humano como o dele. O Adam não estava seguro. Foi só isso que eu pensei quando ele sorriu para mim, de uma maneira muito conhecedora. De uma maneira impensavelmente sinistra. Seus dedinhos se enrolaram em um dos meus, me atingindo com um terror tão direto e penetrante que pensei que meu coração pudesse parar ali mesmo. Eu tinha razão o tempo todo. Esse bebê era uma coisa. Assim que eu estava prestes a colocar o Adam de volta no berço e fugir de casa, agarrando a ela no processo, eu fui colado no lugar por um som. Um rangido do guarda-roupa do outro lado do quarto. Minhas mãos finalmente esquentaram, ficando pegajosas quando encarei a porta agora entreaberta do armário para encontrar escuridão. Minha imaginação tinha conjurado todo tipo de horrores olhando de volta para mim através da fenda, então soltei um suspiro de alívio e deitei o Adam de volta. Eu até tentei acalmar meu estômago dizendo a mim mesmo que o bebê era perfeitamente normal. Que era só a situação que era anormal. Claro, não importa o que minha esposa tinha concordado com o estranho no telefone, eu imaginei que não poderia haver nenhuma explicação legal ou ética para como ela adquiriu o Adam. Ainda assim, ele era só um bebê. Eu disse para mim mesmo. Ele tinha que ser. Aconteceu quando eu estava distraído com seu rosto de querubim. A porta do guarda-roupa se abriu. E quando eu tinha percebido a forma se movendo em minha direção, ela já estava em cima de mim. Ele estava em cima de mim. Aquele homem, rosto mascarado pela sombra daquele quarto sem luz com as cortinas fechadas. Eu gritei quando ele me prendeu no chão, o cotovelo achatando minha traqueia. E o mundo desvaneceu quando ele falou comigo em um tom cheio de raiva. Você não é o pai que ele precisa. Você vê demais dele, não vê? Você não deveria. Ele ainda não está maduro. O contorno preto da minha visão empurrou para dentro, roubando o mundo. Pensei na ela e até no bebê Adam. Meu maior medo era que, uma vez que minha vida fosse extinta, eles seriam os próximos. Na beira da escuridão, veio um barulho tremendo, um grito, passos contra o chão, uma briga, então uma voz agitada. Senti a força sair da minha traqueia, e consegui respirar direito de novo. Philip! Ela gritou quando ela acendeu a luz. Minha visão se reajustou quando ela alcançou o berço para tirar o Adam, e eu sentei para olhar o corpo do meu agressor. Ele estava imóvel em uma poça de sangue, com o cabo da faca saindo de uma têmpora. Eu não sei como minha esposa o dominou. Eu não sei de nada depois desse fim de semana. A ela e eu passamos a maior parte do domingo conversando com os investigadores da polícia, explicando que minha esposa tinha matado o intruso em legítima defesa. O que eu achei mais estranho foi que os detetives não fizeram perguntas sobre o bebê no centro dessa invasão e tentativa de assassinato. O bebê que, eu tinha certeza, não apareceria em nenhum registro oficial. Eu tinha certeza dupla de que a ela e eu não seríamos listados como seus pais. Eles deveriam ter feito perguntas. É nisso que eu fico pensando. Nisso e em algo que um dos policiais disse, com um sorriso irônico, antes de sair da nossa casa. Parabéns pelo bebê, Sr. Thompson. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que não deveria parabenizar ninguém. Estou postando isso porque preciso de ajuda. Preciso saber se alguém já passou por algo parecido. A ela está agindo como se tudo estivesse normal, como se fossemos uma família feliz agora. Mas eu sei que não somos. Eu sei o que vi naquele bebê. Eu sei o que aquele homem disse. Ele ainda não está maduro. O que diabos isso significa? E por que a polícia não questionou nada?